Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Eri Ricardo e nós vamos tratar hoje de gestão de serviços logísticos. Essa é a nossa primeira em 3 aulas que nós vamos falar sobre prestação de serviços logísticos e tudo aquilo que envolve a prestação de serviços mais no campo ou na área da logística, tá? A gente vai começar pelos conceitos de serviços de logísticos de apoio, serviços primários de logística e depois nós vamos avançar nas outras aulas com temáticas mais atuais sobre o tema de gestão ou prestação de serviços logísticos, tá? Pessoal, antes de entender o que é prestação ou gestão de serviços logísticos, a gente precisa começar a entender o que é o conceito de logística, né? Então, a gente vai começar a discutir primeiro um pouquinho desse conceito de logística e eu trouxe aqui a denominação aí do conceito de logística ou a conceituação do Council of Supply Chain Management Professionals, né? Que é um grupo de profissionais de logística e cadeia de abastecimento, né? Que fala sobre o conceito de logística e supply chain. Pessoal, então a logística ela planeja, executa, coordena e controla a movimentação e o armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais, semi-acabados e produtos acabados, desde a sua origem até o local de consumo. Então, gente, se a gente pensar numa indústria que precisa, por exemplo, um laticínio, que precisa de leite para transformar aquele leite em queijo, em manteiga, nos derivados do leite, né? Eu tenho todo um abastecimento desse laticínio, então eu preciso trazer o produto para essa indústria, para esse laticínio, e depois transformar essa matéria-prima em produto acabado para depois vender ou distribuir o produto. Então a logística ela tem por objetivo executar, né? Planejar e executar, coordenar e controlar toda essa movimentação e armazenagem. Então, pensando lá no laticínio, como é que eu pego esse leite e armazeno esse leite? Como é que eu abasteço a fábrica com esse leite que vai ser transformado nos derivados do leite? E como é que eu armazeno esses produtos que foram originados da manufatura que utilizou o leite para fabricar manteiga, fabricar queijo, fabricar outros produtos e mandar para o consumidor final? Então, todo esse processo de abastecimento da indústria com matéria-prima, produção, armazenamento do produto acabado, entrega para o cliente, ou seja, distribuição do produto, nós temos aí um processo de coordenação da cadeia de suprimentos e de gestão de serviços logísticos, tá? Um ponto interessante da nossa aula é que a gente precisa observar é que não é possível fabricar um produto em todas as cidades. Então, peguem, por exemplo, a questão do queijo, né? Eu não consigo ter um laticínio em todas as cidades do Brasil. Então, existe uma distância entre aquilo que eu estou produzindo e o consumidor final, ou seja, quem vai adquirir aquele produto para consumir. E eu preciso fazer o produto chegar lá no consumidor final. Eu preciso fazer o produto chegar lá naquela pessoa que precisa consumir o produto. Essa distância, né, entre o mercado consumidor e a produção faz com que eu tenha aí uma necessidade de prestação de serviços logísticos. Muitas empresas hoje elas têm a tendência de escolher um fornecedor de serviços logísticos para planejar, executar, coordenar e controlar essa movimentação do produto, não só da matéria-prima, mas também de semi-acabados e do produto acabado também. Todo esse espectro de atividades que fazem com que a gente tenha aí um produto final elaborado e entregue ao cliente, essa coordenação cabe à logística. Tá? Outro autor muito importante, gente, da área de logística, o Balu, ele também trata a logística empresarial como todas as atividades de movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos. Então a ideia é facilitar o fluxo de produtos, desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como os fluxos de informação que colocam os produtos em movimento com o propósito de providenciar níveis de serviço adequados. Quando a gente fala de serviço logístico ou
prestação de serviço logístico está muito relacionado à ideia de nível de serviço, que é aquele serviço que eu vou prestar ao meu cliente, né, numa determinada num determinado nível de qualidade, né, e também de eficiência. Tá? É muito importante a gente entender nesse ponto o conceito de eficiência e de eficácia. O que é eficácia, gente? Ou o que é ser eficaz? Ser eficaz é atingir os objetivos pré-estabelecidos. Então, quando eu atinjo um objetivo pré-estabelecido, eu sou eficaz. Entregar o produto para o cliente dentro das condições mínimas que foram acordadas com o cliente, na data combinada, dentro das características do produto, tudo isso forma a minha eficácia do meu sistema de entrega. A minha eficiência, ela está relacionada com o gasto que eu tenho para fazer essa entrega ou a prestação do serviço logístico. O ideal é que eu seja eficaz, ou seja, que eu atinja os níveis de serviço esperados pelo cliente, né? Que eu atenda os requisitos do cliente e que eu também seja eficiente, ou seja, que eu consiga gastar bem o dinheiro que foi colocado naquele processo. Tá? Por isso que o conceito fala de providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um custo razoável. Então, eu preciso fornecer para os clientes um serviço adequado com um custo razoável. Eu estou falando aí da eficácia e da eficiência. Tá? São duas medidas muito importantes para quem trabalha com logística ou mesmo para quem trabalha com gestão empresarial. A eficácia, o cliente vê. Então, o cliente ele percebe a eficácia, porque ele percebe a qualidade do que foi entregue, né, para ele. O custo é controlado pelo fornecedor. Então, o fornecedor controla o custo, ele consegue ter gerência sobre as duas medidas, mas a eficácia é uma medida vista pelo cliente. Gente, um outro conceito aí de logística, né, que define a logística como o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente, olha a eficiência de novo, o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como serviços e informações associados. Tá? Também é um outro conceito aí do Council of Logistics Management, tá? Citado pelo Novaes, que é um outro grande autor aí da área de logística. Pessoal, quais são as atividades da logística? Nós temos as atividades primárias e as atividades de apoio. Como atividade primária, nós temos transporte, manutenção de estoques e processamento de pedidos. São atividades importantes, né, para a logística, porque elas consomem uma maior parcela do custo total com logística. Então, nós temos aí uma boa parcela desse custo total com logística que vai para transporte, manutenção de estoques e processamento de pedidos. Tá? Elas são importantíssimas para o processo de desenvolvimento dos serviços logísticos, mas existem outras atividades que também são importantes. A gente sabe que muitas transportadoras hoje elas fornecem, né, serviços de transporte. A manutenção de estoques muitas vezes fica a cargo da empresa, mas também existem operadores logísticos que também oferecem esse serviço de manutenção de estoques, ou seja, de guarda do estoque e também o processamento de pedidos. O processamento de pedidos, ele é parte muito importante do processo de serviço logístico, porque a velocidade com a qual eu trato a informação no processamento de pedido vai determinar muitas vezes a qualidade do serviço prestado para o cliente. Tá? E quais são as atividades de apoio, gente? Armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de proteção, obtenção, programação de produtos e manutenção de informação. São atividades que são atividades de apoio que estão interrelacionadas com as atividades primárias. Então, por exemplo, manuseio de materiais.
É fundamental que o manuseio de materiais seja feito de maneira correta para não atrapalhar o transporte. A embalagem de proteção, ela é fundamental na questão da manutenção de estoques, já que uma embalagem mal projetada pode ocupar um espaço maior e ocasionar aí um custo de manutenção de estoques maior também. A questão de obtenção, então, questões relacionadas à negociação com fornecedores, compras, programação de produção, programação de compra de produtos, a manutenção da informação do cliente também, especialmente aquelas características que são inerentes a cada cliente, tá? Então eu posso ter a entrega de um mesmo produto para vários clientes, mas cada cliente pode ter ali requisitos diferenciados, né, na entrega, por exemplo. Então eu preciso mapear esses requisitos diferenciados. Peguem, por exemplo, um cliente que ele tem lá várias unidades e ele numa compra ele pede para você entregar numa unidade, numa outra compra ele pede para entregar em outra. Ele pode ter lá uma diferenciação de embalagem diferente para cada unidade, uma codificação diferente. Então essa manutenção da informação sobre o cliente é muito importante. Tá? Pessoal, todas essas atividades, tanto as primárias quanto as atividades de apoio, elas vão impactar algo chamado nível de serviço logístico. O que é o nível de serviço logístico? O nível de serviço é aquele nível de qualidade que o cliente está esperando e que eu vou oferecer para o cliente. Então, todos os requisitos, né, e as atividades primárias de apoio vão impactar de alguma maneira. Então, a embalagem de proteção vai impactar o nível de serviço, o transporte vai impactar o nível de serviço, o manuseio do produto, as informações que eu faço manutenção do cliente, processamento do pedido, tudo isso vai fazer ter algum tipo de impacto. O que a gente precisa entender é qual é o nível de impacto de cada atividade para o nível de serviço. E dentro dessa questão do nível de serviço e das atividades primárias e de apoio, nós temos aí, gente, a gestão da cadeia de abastecimento, né, que é a gestão do supply chain. Então nós temos uma série de organizações que se interrelacionam, criam valor na forma de produtos e serviços, e esse valor que é criado, ele vai compondo aí toda a minha cadeia de abastecimento. Na verdade, hoje o que a gente fala é de gerenciamento da cadeia de abastecimento com relação às parcerias que nós desenvolvemos com clientes e fornecedores. Tá? Eu coloquei aqui para vocês uma simplificada cadeia de abastecimento. Eu tenho aí a matéria-prima que flui para um fornecedor, né, que vai fabricar um produto ou que vai entregar um produto numa fábrica, que vai transformar um produto. Eu tenho aí um atacadista ou varejista, que vai também fazer a guarda e entrega desse produto para os consumidores finais. E um processo de distribuição. Tá? Muitas vezes eu também tenho um centro de distribuição de um varejista ou de um atacadista que vai alimentar outras plantas ou outras lojas desses varejistas e atacadistas. Então, gente, essa cadeia, o entendimento do funcionamento da cadeia de suprimentos é fundamental, porque eu preciso entender como é que essa cadeia de suprimentos funciona. E esse conhecimento do funcionamento da cadeia de suprimentos é fundamental para que eu possa decidir como é que essas interrelações vão acontecer, tá? Para garantir sempre o nível de serviço para o cliente. Então, gente, esse nível de serviço ele define a qualidade com que o fluxo de bens e serviços vão ser gerenciados e o resultado líquido obtido desse gerenciamento seja satisfatório para o cliente. Eu também posso entender o nível de serviço como a soma dos esforços para a satisfação dos clientes. Então, gente, eu tenho a qualidade com que o fluxo de bens e serviços é gerenciado, o desempenho oferecido pelos fornecedores, resultado líquido dos esforços da empresa, ou aquilo que o cliente percebe além do produto em si. Tudo isso vai compor aí o meu nível de serviço logístico.
Existem várias medidas que eu posso utilizar para medir, ou métricas que eu posso usar para verificar o nível de serviço logístico. Então, o tempo decorrido entre recebimento de um pedido no depósito do fornecedor e o despacho do mesmo, o lote mínimo de compra ou qualquer limitação no sortimento, porcentagem de itens em falta no depósito, proporção dos pedidos de clientes preenchidos com exatidão, porcentagem de clientes atendidos ou volume de ordens entregues no intervalo de tempo. Tudo isso vai compondo o que a gente chama de métricas do nível de serviço. Tá? Eu posso desenvolver vários indicadores ou métricas para verificar qual é o nível de satisfação do meu usuário final, do meu cliente final, e como é que eu faço para medir essa satisfação ou esse nível de serviço para o meu cliente. Tá? Outras métricas podem ser utilizadas: porcentagem de ordens dos clientes que podem ser preenchidas, proporção de bens que chegam ao cliente, tempo despendido entre a colocação de um pedido pelo cliente e a entrega do bem. Né? Métrica muito utilizada, por exemplo, no e-commerce. Né? O e-commerce eles determinam uma data. Olha, eu te entrego o livro, eu te entrego o produto até determinada data. Né? E essa entrega, ela vai determinar o nível de satisfação. Porque eu já, na verdade, o e-commerce é um caso muito interessante, né? Porque, na verdade, o e-commerce, através do endereço do cliente, ele já determina uma data de entrega. Então, ele diz assim, olha, se você mora em uma determinada região, eu te entrego em 2 dias. Porque eu tenho lá um CD que te atende em 2 dias. Ah, não, você mora numa determinada localidade, eu vou demorar um pouco mais. Então, eu já não vou prometer o produto para o cliente naquela data. Né? Então, gente, essa promessa de entrega do produto é uma métrica de nível de serviço. Essa métrica pode ser o tempo despendido entre a colocação do pedido pelo cliente e a entrega dos bens. Tá? A facilidade e flexibilidade com que o cliente pode gerar um pedido também é outro ponto, outra métrica que eu posso usar. Eu coloquei várias métricas para vocês, gente. Consistência do prazo de entrega, pedidos complementares supridos, entregas de emergência quando necessárias, auxílio da não disponibilidade, auxílio de comercialização à loja, monitoramento do nível de estoque no varejo. Né? Então, pega, por exemplo, uma grande rede de varejo, ela precisa ter aí um controle sobre os níveis de estoque, por exemplo, nas lojas. Né? Telefonemas regulares dos representantes, aviso do recebimento do pedido, coordenação entre produção, distribuição e marketing. São métricas que eu vou usando, né? Eu vou transformando em indicadores para poder fazer essa verificação. Qualidade da embalagem interna, qualidade da embalagem de transporte, datas e validade legíveis dos recipientes, revisões regulares, consultas sobre o desenvolvimento de novos produtos, exatidão das faturas, ofertas de prazo de crédito, amarração, paletização da carga bem feita, tudo isso vai compondo o meu nível de serviço. E alguns itens são mais importantes para alguns clientes, outros itens são menos importantes para outros clientes. Pessoal, no nível de serviço logístico, nós temos os elementos de pré-transação, elementos de transação e de pós-transação. O que é isso? Antes de efetuar o pedido, o cliente pode necessitar de informações para fechar aquele pedido. São os elementos de pré-transação. Então, quais são as minhas políticas de pedidos que eu utilizo na empresa? Tá? Isso a gente chama de análise crítica de contrato. Então, aquilo que o cliente precisa, eu consigo atender? E caso eu não consiga atender, ou eu consigo atender esse pedido, ou esse contrato, eu deixo isso claro para o cliente que eu consigo atender aqueles requisitos. Então, as minhas políticas, né, de atendimento dos pedidos, elas estão claras para o cliente conhece isso. É um ponto muito importante para dar segurança para o cliente para que ele possa comprar o produto. Tá? Níveis de estoque, habilidade no trato de atrasos, ciclo de pedido, tempo de entrega, transbordo de mercadoria,
Tudo isso, gente, devoluções, substitutibilidade do produto, tudo isso vai amarrando o quê? Os elementos de transação. O cliente já fechou o pedido, agora eu tenho elementos que eu preciso cuidar na transação do pedido. E eu tenho elementos de pós-transação. Então, instalação, reparos, rastreamento do produto, queixas e reclamações, reposição temporária do produto. Então, eu forneço lá um equipamento incomodado para o cliente e cobro lá um serviço dele. Né? Aquele cliente, que equipamento deu defeito. O que ficou estabelecido com ele para fazer a reposição do equipamento? Em quanto tempo eu faço isso? Né? Por contrato. O que ficou combinado com o cliente? Tudo isso para a gente amarrar essas decisões de deixar o cliente mais à vontade sobre como é o nível de serviço da empresa. Então, gente, os elementos de pré-transação, eles estabelecem um ambiente bom de nível de serviço, porque o cliente fica mais confiante ao adquirir o produto. Os elementos de transação, o cliente já fechou o negócio, agora a gente precisa cuidar de que aquela entrega seja bem feita, né? E os elementos de pós-transação, eles são aqueles elementos que vão apoiar o produto na aplicação, no campo, vão proteger o produto, providenciar retorno de embalagens, tratar reclamações, devoluções, tudo isso ocorre no pós-transação. Tá? Aquele famoso nível de serviço pós-venda. Né? Alguns produtos exigem um nível de serviço pós-venda maior do que outros. Né? E o nível de serviço, gente, é a soma de todos esses elementos. Eu não posso negligenciar os elementos de pré-transação, de transação e de pós-transação. Tá? Porque aí eu tenho um conjunto total de elementos que vão trazer aí a satisfação para o cliente. E o que a gente precisa entender também é que o nível de serviço e o nível de serviço logístico, ele traz aí, o cliente ele sempre vai colocar na balança, ou pelo menos a gente imagina isso, né, que ele vai colocar vários itens, né, do nível de serviço que são oferecidos para o cliente. Então ele vai modular, né, essas expectativas para escolher o produto. Né? Então, muitas vezes você, por exemplo, escolhe um produto que às vezes ele é mais caro, mas ele oferece um preço maior, mas uma garantia ou um nível de serviço maior. Então você até aceita pagar mais caro, mas tem a garantia ou a confiança de que aquilo vai ser entregue para você. Né? Sempre se faz esse contrabalanceamento, né, do o que eu espero daquele produto e o que é que eu estou pagando por ele, né, efetivamente. Só coloquei para vocês aí um estudo de caso que está lá no livro do Balu. É um estudo de caso muito interessante que fala de uma empresa que precisou escolher níveis de serviço logístico diferente através dos seus estoques. Então, é uma distribuidora de peças para televisores que atua numa grande área metropolitana. Tá? O cliente típico dessa empresa é exatamente as pessoas que levam seus televisores para fazer reparo. Tá? Então, essa empresa, ela geralmente ela tem lá os distribuidores, né, das peças e ela precisa entender que nível de serviço ela precisa ter para atender bem o cliente. Para determinar a importância dos níveis de estoque, a empresa fez um experimento. Então, ela durante 6 meses, ela testou alguns itens do inventário e os níveis de estoque, tá? E comparou isso com a lucratividade dela ou com a margem de contribuição. Então vejam vocês aí que a empresa colocou uma porcentagem média de itens pedidos, por exemplo, no primeiro item 75%. O nível médio de estoque foi de 25 mil, só que a contribuição para o lucro foi de R$ 200, que é a diferença entre os custos de estoque e a receita. E aí a gente tem também outros níveis médios, né, de pedidos e nível de estoque, custos mensais de estoque e a contribuição para o lucro. Essa empresa, depois desse experimento, ela pôde verificar o seguinte: que quando ela manteve 90% de nível de serviço, ela conseguiu uma contribuição maior para o lucro.
Então ela percebeu que não ter 98% de nível de serviço não traz uma grande contribuição para o lucro. O que traz ali uma maior contribuição para o lucro é deixar 90% de nível de estoque. Com isso, a empresa ela pode entender que ela sabe que ela vai ter um nível de serviço de 90%. Existem aí alguns clientes que não serão atendidos dentro de uma margem razoável de tempo. Claro que ela pode já deixar isso claro para o cliente, né? Para não prometer algo que o cliente estaria esperando. Mas ela consegue entender que ela não precisa deixar 100% de nível de serviço. 90% já é adequado para ela, porque ela já tem uma maior contribuição para o lucro. Tá? E aí eu coloquei para vocês alguns gráficos com essas relações entre contribuição para o lucro, por exemplo, e nível de serviço de 90%. Nível médio de estoque e porcentagem média de itens atendidos. Então eu tenho aí mais ou menos 35 mil dólares, né, no caso da empresa, com uma porcentagem média de pedidos atendidos de 90%. Então ela consegue modular essas condições de manutenção de estoque para entender a velocidade com a qual ela atende o cliente e, consequentemente, o nível de estoque que ela vai ter. Então a maior contribuição para o lucro, gente, corre na disponibilidade de 90%. Então a empresa dela deveria fazer o quê? Ela deveria ajustar seus investimentos em estoque para 35 mil, para os itens que participaram do experimento e que deram maior lucratividade. Aqui eu já falei para vocês, exatamente esse é o grande tema do estudo. E temos aí níveis de serviço identificados, por exemplo, os elementos-chave, né, do nível de serviço, por exemplo, o ciclo de pedido, e o serviço aos clientes, que é a consulta à força de vendas, e os questionários, que são importantíssimos para a gente entender como é o nível de serviço para o cliente. Bom, gente, aqui estão as referências da aula. Eu deixei uma série de atividades lá no Leitura Ativa para vocês desenvolverem. Eu desejo para vocês uma ótima semana, assistam a aula, façam as atividades e nós teremos aí na nossa próxima semana uma aula de interação para discutir esses assuntos, tá ok? Eu desejo a todos uma ótima semana, uma ótima aula para vocês e até a semana que vem. Um grande abraço.